Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, segunda-feira, 19 de outubro, agora 21 horas e 23 minutos. O que é isso? Que tarde já esse horário. Aqui entramos então para fazer a gravação desse programa. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Vamos então começar o nosso podcast. Abelardo Barbosa é o título aí desta edição de hoje. Para quem não conhece, Abelardo Barbosa, já saudoso, falecido, Chacrinha, ou também conhecido como Velho Guerreiro, que animava aí as tardes aí do final de semana, se não me engano, sábado de tarde, aí com o seu programa tradicional, né? Parece que desde os tempos da TV Tupi. E aí, então, claro, então na Rede Globo. Por que isso? Abelardo Barbosa tem tudo e não dá prosa, diz a Marchinha, e nós vamos referir a isso pelo dólar index, tá? O dólar index mostrando uma força, apesar então do leve escalada que ele vem tendo, a gente vê possibilidades aí, olhando de uma perspectiva um pouco mais macro, evidentemente com prazo então um pouco maiores, mas uma perspectiva de valorização, o que isso implica para os demais ativos, em especial as criptomoedas. Então, vamos dar uma olhada aí, o que nós temos aqui, nosso novo layout, a gente está fazendo aí algumas modificações, esse aqui talvez não fica tão claro, mas o outro acho que já tem um destaque maior para o gráfico, a ideia é sempre deixar mais prático então para quem está nos assistindo. Aqui nós temos o gráfico da Bitcoin, o gráfico diário, com os nossos indicadores. Então, para quem está começando a nos acompanhar, aqui a gente tem os preços, aqui nós temos o volume e essa névoa, né, acinzentada aqui em cima, ela é a média móvel dos últimos 200 períodos. No caso, então, aqui nós estamos com o gráfico diário, então é a média dos últimos 200 dias. E embaixo nós temos aqui o OBV, né, On Balance Volume, é um indicador que praticamente funciona como um somatório desse gráfico aqui, dessa curva acima, aqui desse chart, dessas colunas, onde sendo verde soma, vermelho subtrai. Então ficaria mais ou menos como net volume, que está errado, não é isso, né? Porque é impossível tu comprar sem ter vendido, então não é pela on balance volume que tu vê o net volume, que seria o volume líquido. Uma das formas de fazer isso, algo relacionado com money flow, é pegar o preço e multiplicar pela quantidade total de ativos existentes. Aí tu vai ter o tamanho do mercado. Então, quando o preço cai, o mercado encolhe, quando o preço sobe, o mercado se expande. Aí tu tem uma ideia do dinheiro saindo ou o dinheiro entrando, conforme uma retração ou uma expansão. Porque toda vez que tu faz uma compra, obrigatoriamente tu faz uma venda. Então não tem como, literalmente, olhar o on balance volume como um net volume, tá? Mas isso aqui dá uma ideia de se quando ele sobe com mais volume, ou se quando ele cai com mais volume. Então isso sim pode nos permitir uma divergência. Então isso aqui é uma espécie de indicador de momento, me corrijo, então os tecnocratas, os grafonautas, né? A gente não tem esse domínio dos indicadores técnicos, a gente conhece alguns, o nosso basamento é mais filtragem de sinais, etc., domínio frequência, né, uma coisa de domínio temporal, mas a gente não se aprofunda na semântica dos indicadores, exceto os que nos interessam mais, em especial aí a média móvel, né, exponencial, Bollinger Bands e, claro, o MACD que está aqui. Então aqui nós temos o MACD, o histograma tão somente, porque o MACD e o sinal, que são aquelas outras duas curvas que acompanham, a gente tira. Então isso aqui nos dá uma ideia da tendência, mas ela tem uma validade para a nossa análise em prazos maiores. Então esse aqui é o gráfico, a gente pega da TradingView. Desculpa o parênteses para apresentar a plataforma. Bom, o que nós temos aqui? Bom, esse nós vamos para o gráfico. Tá? E aqui vocês veem o nosso novo layout expandido para dar mais comodidade para vocês. Então vamos lá. O gráfico diário a gente está acompanhando aqui os níveis praticamente dos topos anteriores e a gente vê aqui praticamente um esgotamento
dentro da perspectiva diária, da nossa possibilidade de subida, tá? O que está acontecendo? Nós não estamos tendo nenhum volume de alta já há bastante dias. Vamos ver aqui, desde setembro, início de setembro, então estamos há mais de um mês sem ter um dia com alta cujo volume conseguiu romper a média, tá? Então isso é desanimador, especialmente quando os preços estão aí perto de um topo. A gente pode ver aqui uma espécie de linha imaginária, casualmente aqui é o price line, tá? É a linha dos preços, mas que é um bom ilustrativo de uma, aguentem, tá? Resistência virtual para os preços continuarem subindo. Apesar do dia de hoje ter tido tanto volume quanto os dois que o antecederam, nós não estamos assim eufóricos com essa pequena coluna de volume aqui que não chegou sequer a tocar então as raias do threshold, que é a média móvel dos últimos 200 dias, tá? Olha como a gente chegou a ter aqui volumes pujantes aqui apontando para cima, etc e tal. Aqui nós não temos mais nada, tá? Então a gente pode estar perto do fim, tá? A gente está aqui praticamente numa estabilidade em termos de tendência e a gente está aqui com o mesmo nível de OBV desse pico, e estamos aqui no meio. Então, pelo OBV, a gente basicamente esgotou aqui a nossa capacidade de alta, então a gente está sujeito sim a uma retração. Mas será que nós vamos ter uma retração? Bom, nós não vemos aqui a resposta. Olhando aqui, a gente vê uma dificuldade de continuar subindo, não uma impossibilidade, apenas sofrendo uma resistência maior. Isso quer dizer que se a gente tiver mesmo um pequeno avanço, a gente deve ter então bem mais volume que a gente teve até agora, talvez igualando a coluna do dia de hoje, nesse dia que já começou aqui, 21h30, já começou o dia de amanhã, hoje já é amanhã na Binance, tá? Então, talvez com um pequeno avanço aqui, nós precisaremos ter o mesmo volume, para vencer então uma maior resistência que começa a se construir nessa linha, a tal resistência virtual que a gente falou há pouco. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Quando a gente olha para frente ou prazos mais longos, aí sim a gente tem uma tendência melhor. E aí o que a gente vê? Um desanimador tênue histograma com uma pequena declividade. Isso aí é bastante desanimador, sim, tá? Porque nós não temos aqui essas curvaturas todas, nós estamos praticamente na linha do zero, onde qualquer desvio para baixo pode nos colocar imediatamente em tendência de baixa, porque nós teríamos então uma micro, quase inexistente coluna de volume inferior em nível ao que da semana que o antecedeu. E aí, mantendo-se nessa configuração até o fechar da semana, domingo às 21 horas, horário de Brasília, aí sim a gente confirma então torno a tendência de baixa e deve cair, tá? Então, o que a gente vê? Uma dificuldade com esse nível inexpressível aqui de MACD e, ao mesmo tempo, uma coluna de volume cada vez menor, decrescente já há várias semanas, apesar dos preços estarem subindo. A gente vê essa visita a esse topo e a gente está alinhado aqui aos fechamentos de semana. Nós não tivemos nenhum fechamento de semana acima do nível que nós estamos desde início de 2018. Então nós estamos falando todo 2018, todo 2019 e 2020 já quase até o final. Quantos são isso? 24, mais de 30 meses que nós não temos uma semana. Nós estamos falando aí mais de 120 semanas que nós não temos um fechamento semanal acima do nível atual. E aí eu pergunto para você, será que essa vai ser a nossa resposta? É provavelmente não, sendo que o histórico vale então de referência. Vocês podem ver aqui, ninguém está inventando, está aqui o gráfico, isso aqui é Binance. Nós não tivemos um fechamento. Ah, mas aqui passou. Não é fechamento, não é fechamento. Nós não estamos dizendo que não vai passar dessa linha, nós estamos dizendo que não vai fechar acima dessa linha. Como é que eu sei que fechou acima? Quando o corpo do candle fica acima dessa linha. E não tem nenhum desde. Ah, mas aqui tem, tá? Então é muito pequeno mesmo, tá? Aqui tem um. Mas então essa aqui é a nossa âncora, tá? Vamos botar todas as nossas esperanças nesse micro candle aqui? Não, né? Isso aqui sim é um falso rompimento, tá? Então a gente pode ter aqui um rompimento com vontade, subir rumo às estrelas e deixar tornar verdadeira aquelas afirmações desembasadas de que nós vamos para o 100K, nós vamos para o 100K. Pode ser, tá? Deve ser 100 com S, eu acho. 100 com S. Então,
Pode ser que sim, tá, mas precisa muito volume daí, muito volume. Como faz tempo que a gente não vê? Vocês querem dar uma ideia, ter uma ideia de quanto tempo faz? Vamos ver se a gente consegue tirar aqui o gráfico. Vamos tirar o gráfico, a gente consegue dar destaque para o volume. Olha quanto tempo faz que a gente não tem uma super coluna de volume, tá? Faz bastante tempo. Então a gente estava aqui logo no final de abril, logo depois, perdão, de março, né? Logo depois daquela queda. Isso aqui foi aquela queda em 13 de março a 20 de março. Essa aqui foi 20 a 27, então 21 a 28, tanto faz. A quarta semana de março, tá? Foi uma semana gloriosa, onde é que a gente fez aquela volta do fundo dos 3K7, provavelmente até os 5. E aí começou a subir, mas olha aqui que vergonha, tá? A gente está aqui com uma fração do volume. Então vamos voltar ali para os candles, né? Então essa é a nossa perspectiva. Fim de linha é o mais provável, tá? A gente está aqui com um MACD aqui pronto para reverter novamente para baixo. Ele não precisa muito aqui, olha, ele não precisa muito. Esse, ó, só de olhar ele já cai, né? Então até vamos trocar de gráfico para isso não acontecer aqui ao vivo. E nós não temos nenhuma semana. Então, esse é o nosso grande alerta, tá? Vamos dar uma olhada na perspectiva de mais curto prazo. É quase irrelevante, né? Mas às vezes é bom a gente dar uma olhada aqui. Então, aqui ao mesmo tempo, nós tivemos no dia de hoje uma movimentação feliz. Nós tivemos aqui rompimentos aqui com expressivo volume, bastante acima da média, que está tão baixa essa média que não é difícil assim ganhar, né? Isso aqui é que nem nadar de braçada na piscina dos pequenos, né? Então, o que nós estamos tendo agora? Um volume pífio nas últimas horas, tá? A gente pode olhar aqui o OBV, não está conseguindo fazer um novo pico, os preços também não, então está de acordo aqui os dois, nenhuma divergência volume e preço, tá? Então, sem força de subida, a gente dificilmente passa desse topo aqui, a saber, 11K8. Tá? Ao mesmo tempo, a gente acha difícil, num primeiro momento, ficar abaixo dos 11K6. Então, 11K6, 11K8, 200 títeres de margem para quem está nos acompanhando, nós estamos falando de menos de 2%. E isso encerra a nossa análise da Bitcoin. Aí, o que nós vamos fazer? BNB nós não vamos olhar, por quê? Porque a Binance está com pouco volume, tá? OKB não vale a pena olhar, porque eles não estão com saques permitidos, né? A gente nem olha a OKB, que é a coin da OKEx, né? Ela não tem relevância, ela diz que tem no site dela, mas os números contam uma outra história. Então, mas hoje é segunda-feira e hoje é dia de Wall Street. Vamos dar uma olhada no que aconteceu por lá. E aí, o que a gente tem? A gente não olha o gráfico de uma hora, porque aqui tem muito gap. Então, a gente olha no gráfico diário, tivemos um dia de baixa. A gente está numa tendência baixista aqui no gráfico diário. Tendência no diário é um pouco chato de falar, me dói os ouvidos, dói-me, né, os ouvidos. Então, vamos dar uma olhada no gráfico semanal. O gráfico semanal está em tendência de baixa alt. O que será que é isso? O gráfico semanal está em tendência de... Claro que a gente não analisa um candle em andamento, hoje é apenas segunda-feira, etc e tal. A gente tem que esperar até o final da semana, mas mantida a situação atual, a gente entra em tendência de baixa no SP500. Como é que foi nossa última tendência de baixa? Bom, a mais recente foi esse pequeno mergulho aqui, que nem levou o MACD para o negativo, e antes dele a gente teve algo, então, com um pouco mais de dor aqui aos participantes, né? Que foi em março. Foi em março aqui a nossa última queda, tá? Que fez aí a história também da BTC. Então, por que BTC e SP500 andam juntos de mão dadas, né? Em beijos e abraços, né? Porque são ativos especulativos. Ah, mas é reserva de valor. Quem disse que é reserva de valor? Fulano. Então tá, então conversa com fulano, mostra o gráfico para ele, pergunta para o fulano onde ele coloca o dinheiro dele. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, tá? A gente não está dizendo que falando mal da Bitcoin, mas é questão de olhar, então, por exemplo, para cada objeto, cada elemento da natureza ou da tecnologia tem as suas características e a sua funcionalidade, sabe?
garfo e colher, tá? Não se come sopa com garfo, não se come churrasco com colher. Isso não é um problema do garfo, isso não é um problema da colher. É de quem está usando que não sabe o que está fazendo. Então, a mesma coisa dizer que Bitcoin é reserva de valor. Onde é que estava a reserva de valor aqui? Me diz se isso aqui para ti parece reserva de valor. Aqui, ó, sai dos 12K e vai para os 3K7. Essa é a tua... Por que aqui ninguém falava que era reserva de valor? Por que só aqui, ó, o pessoal saiu aqui do fundo do mar aqui, entendeu? Né? Emergiu do lodaçal e disse é reserva de valor. Onde é que eles estavam aqui quando estava esse super candle aqui de sangue, aqui, essa cascata de sangue aqui? Onde é que eles estavam com a reserva de valor deles, né? Pois é. Então a gente tem que ter responsabilidade antes de falar uma coisa dessas, tá? Desculpa aqui a divagação. Vamos voltar aqui para a análise. Então estamos com tendência de baixa. Quem é que é o responsável por isso? Abelardo Barbosa tem tudo e não dá prosa. Olha o dólar index em tendência de alta no gráfico semanal. Claro, o candle ainda não terminou, não se analisa a candle em formação, mas vejam só, veja você, apesar da gente estar aqui rente ao fundo do canal, já falei várias vezes aqui, né? Que pena, vamos falar mais uma. Quando eu disse aqui que o mais provável que a gente seguiria rente ao fundo do canal, nem em sonhos selvagens eu imaginaria que isso aconteceria tão bem, tá? Então a gente está em tendência de alta, isso quer dizer que, na nossa opinião, a chance do dólar perder aqui o fundo desse canal e fazer fundos abaixo dessa mínima, que renovar os fundos é muito pequena, é mais provável que a gente teste o topo disso aqui, a saber 94,6. Então, para lá que a gente imagina, e fechando semana acima dos 94,6, nós vamos aos 97,6. E isso aí deve levar para o fundo o SP500 de mãos dadas com a Bitcoin, para a gente ter lá no fundo do mar uma conversa sobre reserva de valor. Claro que o ouro vai cair também, né? O pessoal vai dizer que o ouro também então não é reserva de valor porque caiu. Aí a gente lembra aquela história do Átila, né, que quando ele estava às portas de Roma, o que levaram para ele não foi Bitcoin, né? Foi carroças com ouro, tá? Então essa foi a nossa análise de hoje. A gente vê aqui o dólar com a perspectiva de alta. Isso aí deve empalar o SP500 e a Bitcoin. E, evidentemente, isso deve, então, chacoalhar o mercado, muito em função da demanda para o dólar. A gente já comentou aqui, alta dívida de outros países, né, non-residents, né, denominada em dólar. E nós estamos falando de 60 trilhões, com T, trilhões, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo podcast. Amanhã é aniversário aí da minha filha, Aya Bender. Beijo, querida. Parabéns. Tchau.